Oi, tudo bem? Meu nome é Nayara Correia, eu sou maquiadora do Boticário e hoje eu vim trazer dicas incríveis para arrasar na maquiagem para festa. Tem uma festa para ir, precisa de um make super bonito e muito fácil? Então fica até o final do vídeo que só tem trucão bom, hein? Esse vídeo faz parte de uma playlist de make para festa, então para você não perder nenhum deles, já se inscreve no canal, hein? Então, gente, para começar a maquiagem, pele pronta, pele limpa, para eu controlar a oleosidade da minha pele, eu preciso deixar a minha pele limpa, pincéis limpinhos é muito importante também para segurar o make no lugar e controlar a oleosidade. Gente, esse é o hidratante multiprotetor diurno do Boticário. Ele tem fator de proteção 50, então você já hidrata a pele e já segura ali na proteção. Aplicar de dentro para fora, fazendo um movimento aqui, já fazendo um lifting na pele. Depois do hidratante, depois de relaxar, a gente vem com o primer. Eu tenho poros dilatados, então assim, não dá pra ficar com aquele aspecto casca de laranja, né? Aplico o primer somente nos pontos de necessidade. Eu gosto muito de aplicar aqui no centro, acima dos lábios e testa. Então, a zona T, o centro do rosto é muito mais importante. Espalha bastante, não tem a necessidade de aplicar muito produto, porque a gente, assim, aplicou, né? Gostou? Ai, vou aplicar um pouco mais. Então, não é interessante porque o primer pode craquelar, esfarelar ali na pele, tá? Uma coisa que faz toda a diferença pra mim é aplicar iluminador líquido de Intense antes da base. Então, aplico um tiquinho de nada aqui nas laterais, aonde os meus poros não apareçam, isso é muito importante. E aí a pele já vai ficando com esse viço, com esse brilho mais leve. Não parece que foi colocado, parece que faz parte de você, entendeu? Outro truque incrível também é aplicar a base com o pincel de blush. Já aplico direto na lateral, eu não aplico no topo, aplico na lateral e já vou espalhando. Batidinhas e depois vou arrastando. Com o topo, você vai polindo a base. Daí não tem a necessidade de ter muitos pincéis para fazer o make para festa, né? Vai polindo. Aonde tem manchinha, deposita, e aonde não tem, vai esfumando. Eu gosto de usar um pincel menorzinho para os cantinhos do nariz, já que o pincel é grande, de blush, e aí eu não consigo chegar lá. Mas se quiser aplicar com a pontinha do dedo, tá tudo bem também, tá? E aí, lembra do viço que eu falei? Essa base, ela é uma base mate, mas quando a gente quer com esse efeito mais glow, olha o viço bonito que fica. Conforme você se movimenta, é um viço que é seu. Outra dica que é incrível e maravilhosa é fazer a aplicação do contorno, blush e iluminador já com a pele úmida. Quando eu aproveito a pele úmida, a maquiagem fixa muito mais e não corre o risco de ninguém levar o teu blush e iluminador embora no ombro quando você vai cumprimentar, né? Com o mesmo pincel de blush, já pego aqui a minha paleta e já vou fazendo aqui o meu contorno. Sempre fazer o contorno da ponta da orelha pra boca, esse é um sentido legal pra fazer, tá? Sempre de trás pra frente, arrastando pra cima. Sempre aplicando aos poucos. Conforme você vai percebendo que tem a necessidade de um pouquinho mais, vai aos pouquinhos aí, vai de boa. Agora que eu já tenho meu contorno, com o topo do pincel, aplico o blush, dando um sorrisinho, final do cantinho externo do olho para trás. E ó, com o topinho, vai dando batidinhas com o blush. E aí, com o meu pincel leque, já aplico ali o iluminador, sempre aplicando aos pouquinhos e esfumando muito bem para não parecer um ponto muito grosseiro na pele, tá? Então, pego aos pouquinhos e, ó, vou aplicando, esfumando, movendo o pincel para um lado e outro, que aí fica com acabamento muito mais bonito. No meu nariz, eu uso iluminador também, mas só com a pontinha do dedo, aqui entre os olhos. Na verdade, no centro do nariz, entre os olhos, para eu deixar um pouquinho mais equilibrado. Não gosto de aplicar muito na ponta não, tá? Então, corretivo, que não pode faltar, e como eu já apliquei esses 3 pontos aqui, eu posso perfeitamente colocar depois, tá? Aos poucos, abaixo dos olhos, sempre do canto interno, até a direção aqui do nariz, e vou arrastando. Só para atrair um pouco mais de luz e facilitar o contorno que eu havia feito.
cantinho interno do olho, desço até a base do nariz e vou arrastando para fora. Meu queixo é pequenininho perto de tudo que eu tenho aqui, então eu gosto de iluminar para ficar um pouco proporcional ali também. Se quiser iluminar o centro da testa, tudo bem também, mas lembra da regra de luz e sombra, tá? Vou esfumar com o dedinho mesmo, no canto interno dos olhos. Vou arrastando e dando batidinhas para facilitar a transição aqui, tá? Caramba, não tenho tanta habilidade com contorno assim. Se quiser também dar mais uma definidinha no contorno, ó lá. Pega o mesmo corretivo que a gente usou aqui para iluminar e dá uma leve arrastada. Que aí você corrige o contorno, caso você tenha errado, ou dá uma definidinha. Ó, aqui desceu um pouquinho mais. Sempre fazendo a transição para não virar um napolitano. Gente, não tem coisa pior do que a maquiagem virar um napolitano, sabe? Contorno, que é o chocolate, blush, que é o morango, e iluminação, que é a baunilha. Então, calma. E esfuma muito bem, para que fique bem legal na foto. E agora sim, o momento do pó, só nos pontos que a gente não selou e que usou o corretivo anteriormente. Queixo, um pouquinho nas laterais, abaixo dos olhos e testa. Então, já selamos tudo. Agora, o nosso produto incrível, que é a nossa caneta Microblading. É uma canetinha que tem uma ponteira com 4 pontinhos que simulam fios. Então, ó, coloca aqui da raiz, sobe. E depois é só esfumar. Arrasto aqui um pouquinho no final, tem uma ausência no ápice da sobrancelha. Simulei os fiozinhos, dei um acabamento mais natural e a gente tá nessa pegada de sobrancelhas escovadas, sobrancelhas que respiram, então a caneta veio para arrasar, né? E a caneta facilita muito bem aqui, porque ela já simula fiozinhos, ó. Então dá a impressão de que é a tua sobrancelha. Coloco só agora aqui nessa sobrancelha aqui, é um pouco mais preenchida, nos pontos de ausência final e um pouquinho de nada no ápice. Enquanto você está construindo aqui a sobrancelha, é importante ficar atento se realmente cobriu tudo, vai fazendo aos poucos, com calma, com a mão muito leve, que vai dar tudo certo, tenho certeza. Depois de corrigir as sobrancelhas, a gente só tem paz na vida e na alma se recortar. A automaquiagem não tem jeito, né? Então pegar um corretivo, dar uma acertadinha de nada, é legal, né, gente? E olha lá, eu venho com a mesma cor aqui da minha base. Não precisa ser um corretivo super branco, só para dar uma definidinha e facilitar na hora do esfumado também. Ó, é como se você estivesse fazendo uma limpezinha. Um truque maravilhoso, assim, para quem tem olhos gordinhos como eu, meio que inchadinhos aqui, é pegar uma sombra marrom, assim, muito leve e sempre marcar o côncavo. E aí eu trago até o cantinho interno do meu olho, porque eu tenho um olho gordinho que vai até o canto interno, isso é muito importante. Sempre de fora para dentro, pouco produto e lembra de que a maquiagem é uma construção. O pigmento de Make Be que eu vou usar é o Magic Brown e tem duas maneiras de usar, assim, duas maneiras que eu amo usar, que é ou sequinho, quando a ideia é não chamar tanta atenção. E aí eu gosto de usar o pigmento molhadinho. Então eu pego o pincel, coloco assim num tiquinho de nada de água, tiro bem o excesso, volto aqui dentro, dou uma chacoalhada. Não se preocupe que não vai estragar seu pigmento, tá? Tiro o excesso e aí já aplico sem a necessidade de colocar muito corretivo, muito produto. E aí ele dá esse efeito mais metalizado. Pode aplicar sem medo de ser feliz até a marcação do côncavo. Vai ficar meio marcadinho, depois você volta com o pincel de esfumar e dá o acabamento. E aí, para construir o outro olho é da mesma forma, tá? Aí é só aplicar. Sempre esfumando as bordinhas e a transição da cintilância e do mate, que foi ali que a gente marcou o côncavo, para dar acabamentos, para não ficar nada marcado. Para facilitar a vida ainda mais, eu gosto de usar um delineado esfumado, que também é uma técnica que dá certo para qualquer tipo de olho. E aí eu gosto do nosso lápis esfumador para olhos do Boticário, que para mim não existe melhor lápis no mundo. Ele é muito, muito maravilhoso, porque parece um delineador de tão molhadinho.
e fácil de aplicar. E aí, de uma maneira muito fácil, vem fazendo leves borrões, sem muita pressão de fazer um delineado perfeito. Venho com o pincel de delinear e esfumar do Boot, que é maravilhoso. Amo esse pincel. E ó lá, vai fazendo movimentos de vai e vem. Agora eu vou arrastando a sombra para cima do lápis, que aí ele fica marcante, mas não fica um lápis concentrado demais. Tem que fazer um degradê bonito aqui. Já pego o mesmo lápis e aplico dentro e fora dos olhos, com cuidado, porque ele é muito pigmentado. E vou arrastando essa sujeirinha de nada para o canto interno. Sujando em cima dos cílios mesmo, tá, gente? E aí depois é só selar com uma sombra marrom para que esse lápis não escorra, né? Se você mora em um lugar que faz muito calor, é importante selar o lápis com uma sombra marrom para que ele fique ali por mais tempo, sem você se preocupar em ficar limpando o tempo todo, tá? Eu sei que tem disso. Mora num lugar que faz muito calor, então é importante selar com a sombra marrom. E aí eu gosto de dar um toquezinho no cantinho interno, então com um pincel aqui de acabamento, um pincel para côncavo, um pincel pequenininho, eu concentro no canto interno. Essa dica é maravilhosa para quem tem olhos juntos, que precisa disfarçar profundidade, tá? E agora que eu quero um cilhão de qualquer jeito, eu quero ir pra festa com cílio marcante e não sei aplicar cílio postiço. Não tem problema, tá, gente? Tem a máscara incrível, maravilhosa, melhor do mundo, que é Explosion Effect de Make Be. Então, para já não começar com muito produto ali acumulado, é legal tirar o excesso antes. E vai aplicando da raiz para as pontas, girando o pincel, tá? Vai alinhando. Essa máscara, ela tem a ponta mais fininha, o que facilita pegar no canto interno sem manchar a sombra, sem encostar no cantinho do nariz. Vamos lá, gente. Segunda. Outro olho aqui, né? Outro acordado no olhar. Por fim, a dica do batom, né? E aí eu vou usar o lançamento de Make Be, que é o Hyaluronic. É um batom que tem ácido hialurônico na composição, que preenche aquelas fissurinhas dos lábios e que também tem fator de proteção 15. E aí eu vou mostrar as cores aqui pra vocês. Lembrando que o batom é semi-mate, mas com um poder de hidratação que você não imagina. Olha só que cores incríveis. Mais rosa. Esse que eu acho maravilhoso. Todos são, né, gente? E esse tom mais claro. Eu que não sou boba nem nada, vou escolher um vermelho pra arrasar. E já vou aplicar com um pincelzinho mesmo de batom, tá? Pra aplicar batom vermelho, a gente sabe que tem ali, rola uma dificuldade, né? Então eu gosto de fazer primeiro o contorno na lateral com o flash iluminador. A minha cor é mel. Então sempre escolher ali o corretivo que tem a cor mais próxima do seu tom de pele, tá? Assim, nos cantinhos, assim mesmo, gente. Por isso que tem que ser na cor da pele, porque aí quando você vai limpar, depois esfumar e definir, não vai ficar aquela diferença, tá? E aí com o pincel eu já venho definindo e depois só vou preencher. E agora a gente aproveita, tá vendo que fica meio borrado? E vai tirando com uma hastezinha aqui de algodão. E com um pincelzinho de esfumar, o mesmo de precisão que eu usei lá pra cima, já limpinho, vai arrastando o corretivo pra fazer parecer que é a tua pele. E aí fica muito mais definido o acabamento profissional numa make muito fácil de fazer, né? Depois é só pegar um pouquinho de pó e vai aplicando, mas bem pouquinho, tá? Só pra selar. E olha lá como a boca fica com acabamento muito, muito legal. E aí eu vou usar o nosso fixador de maquiagem de Make Be. Então 30 centímetros de distância, ó. E prontinha pra ir pra balada, pra ir pra festa, tá? Chegamos ao final com todas essas dicas maravilhosas, espero que vocês tenham gostado. E conta aqui pra gente qual foi a dica que você mais gostou, o que deu certo. Vai, conta que a gente vai lá e te responde, tá? Se ficou alguma dúvida em relação aos produtos que eu usei, é só dar uma olhadinha que os links estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Mas se você quiser também testar, é só passar em qualquer loja do Boot e já testar os nossos lançamentos, ver o que você mais gosta. Faz as tuas comprinhas e arrasa na festa, hein? Motivos você tem bastante, de sobra
palavra agora para fazer um make lindo e muito fácil. Gente, foi um prazer estar aqui trazendo um pouquinho mais dessas dicas maravilhosas e a gente se vê na próxima. Um grande beijo e arrasa na festa. Voltei, não esquecendo da parte que também é muito importante, é que toda a linha de Make Be Hialuronic está com 20% de desconto. Então, quer dica melhor que essa? Não, né? Aproveita e já passa lá, pega o teu batom, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Lembrando que é a linha Make Be Hialuronic, tá?